Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, estamos de volta nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 3 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e no mundo. Antes, aquelas considerações indispensáveis. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Uma outra recomendação: curtam, porque a soma das curtidas permite que este conteúdo alcance outros segmentos nesta plataforma. Também peço que o meu querido irmão, o meu querido amigo, generosamente faça o seu comentário, porque o seu comentário permite que você interaja conosco e possamos ter um feedback acerca de como os nossos conteúdos estão sendo recebidos. E um último pedido: compartilhe o conteúdo em seus grupos para que outros professores e alunos possam também partilhar conosco e receber esses subsídios que apresentamos para cada lição que é estudada a cada domingo em nossas escolas bíblicas dominicais. Feitas essas considerações iniciais, entremos já na lição de número 3, lembrando, mais uma vez, que as lições deste trimestre, iniciado em abril e que se conclui em junho, foram lições escritas pelo bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD e pastor da Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira. A lição de número 3, que será estudada no próximo domingo, dia 19 de abril, dia 19 de abril, tem por título Lidando com Vozes Contrárias. Estamos numa sequência. Começamos com a primeira lição, tratando do tema O Chamado que Transforma a Dor em Propósito. A lição de número 2, que estudamos semana passada, preparando-se para o agir de Deus, e agora lidando com vozes contrárias, porque esse foi o primeiro enfrentamento de Neemias quando chegou em Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Essa foi a sua primeira batalha, o seu primeiro embate, enfrentar aqueles que se opuseram à reconstrução e usaram de todos os meios possíveis para tentar impedir que Neemias executasse o plano que já houvera traçado com a autorização do imperador Artaxerxes, para que pudesse cumprir as tarefas para as quais foi devidamente autorizado. Primeiro enfrentamento. E algumas coisas temos de ponderar como subsídio para que possamos pensar também em termos de aplicar à nossa vida hoje,
à vida da igreja, à vida daqueles que são chamados, à vida daqueles que têm, digamos, uma tarefa específica para cumprir. Primeiro, observemos que quando as 10 tribos de Israel que formavam o reino do norte, e eu não vou recapitular, porque todos já conhecem essa história, quando Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. As 10 tribos que compunham o reino do norte foram levadas para o exílio da Assíria. O cerco de Samaria e, por óbvio, das demais cidades das 10 tribos de Israel durou aproximadamente 3 anos, e ao final de 3 anos, a história diz que foi o cerco iniciado por Salmaneser IV e o cerco teria sido concluído por Sargão II. Mas qual é o detalhe? O detalhe é que, enquanto o povo foi levado para o exílio, os governantes de então trouxeram outros povos para habitar na região. Povos pagãos que começaram a, digamos, misturar-se com os remanescentes, porque, como mencionei no primeiro vídeo deste trimestre, os pobres eram deixados, eles eram os remanescentes. Isso ocorreu tanto no exílio assírio quanto no exílio babilônico. E esses povos de outras regiões que foram trazidos começaram a se miscigenar com os remanescentes e, inclusive, a tornar-se parte da cultura religiosa de Israel, de tal modo que eles foram obrigados a pedir ao rei que enviasse um sacerdote, que tinha também, os sacerdotes tinham ido para o exílio juntamente com todo o povo, que enviasse um sacerdote para que ele pudesse então presidir os ritos previstos na lei, tanto para os remanescentes quanto para esses povos que começaram a se miscigenar com os remanescentes. Igual situação viveu o Reino do Sul. Judá e Benjamim, Reino do Sul, que foi levado ao exílio babilônico, e é exatamente esse o ponto que estamos estudando, porque estamos estudando o retorno do exílio. Já estudamos nas lições anteriores. Esse retorno foi em 3 grupos: Zorobabel, Esdras e Neemias. E esse retorno cumpriu o que vaticinara Jeremias, que depois de 70 anos os judeus retornariam à sua terra. Mas enquanto eles estavam na Babilônia, a Babilônia transitou do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E foi no Império Medo-Persa que se deu o retorno, por assim dizer. Mas enquanto eles estavam na Babilônia, os remanescentes ficaram também em Jerusalém e nos limítrofes do território do Reino do Sul. Eram os pobres. Outros povos também vieram habitar a região, se miscigenaram com os remanescentes, e ainda que eles continuassem a prática da fé judaica, convém que se faça aqui um reparo. Os sacrifícios só podiam ser realizados no templo, e o templo estava destruído. É nesse período, inclusive, que surgem as sinagogas na Babilônia. As sinagogas surgem na Babilônia para suprir como instrumento que mantivesse o
vínculo, o elo entre os judeus e a instrução bíblica para o povo, a instrução da Torá, a instrução do Pentateuco. Então, só havia instrução, só havia ensino, não havia a prática dos sacrifícios, porque os sacrifícios dependiam da reconstrução do templo. É bom que se faça esse preâmbulo, porque esse foi o quadro que Neemias enfrentou, e é nesse quadro que surgem esses personagens citados na lição: Tobias, Sanbalate e Gesem. O texto bíblico diz que Tobias era amonita, Sanbalate era horonita e Gesem o arábio. Muito provavelmente, e eles tinham ascendência principalmente no lado que constituiu o Reino do Norte, por exemplo, no caso de Tobias, é muito provável que ele morasse nas cercanias de Samaria. No caso do arábio, pode ser que ele tenha sido um governante que estivesse ali representando o rei, representando o imperador. E no caso de Gesem, disse que ele tinha parentesco com um dos sacerdotes, inclusive com um espaço no próprio templo, que já estava em reconstrução no período de Esdras, e esses indivíduos representaram a oposição. Claro que deveria haver outros opositores. Nós estamos lidando aqui com os líderes. Uma oposição, em qualquer lugar, ela não começa sozinha. Ela começa com líderes e algumas razões levam ao surgimento de oposição. Primeiro, é que a oposição não quer abrir mão de sua zona de conforto. Eles estavam muito bem, entre aspas. Eles tinham o apoio do Império Medo-Persa, já que estamos agora tratando do período do retorno do exílio babilônico, então estamos já no período do Império Medo-Persa. Eles tinham todas as suas atividades financiadas pelo Império Medo-Persa, e a vinda de Neemias para reconstruir os muros, a reconstrução do templo em si mesmo, isso representava mexer na sua zona de conforto. Isso representava quebrar a sua autoridade. Eles não queriam perder a sua autoridade de forma alguma. Eles queriam manter-se na condição em que eles estavam, e por isso esses três líderes, eles representavam essa oposição contra Neemias. Estamos tratando especificamente de Neemias porque é o livro que estamos estudando. Então eu tenho aqui alguns pontos anotados, e alguns pontos estão muito similares ao próprio comentário. Primeiro, Neemias identificou a oposição. E os líderes, ou aqueles que a serviço da obra de Deus, ou, digamos, sob a autoridade de seus líderes, devem cumprir algumas tarefas, têm de entender que sempre haverá oposição. Sempre haverá quem olhe, digamos, de banda. Sempre haverá quem ache que vai perder a sua zona de conforto. Sempre haverá alguém que vai criar embaraços. Sempre haverá alguém que não terá fé para acreditar. Sempre haverá alguém que vai tentar sublevar as pessoas para que as pessoas não aceitem a liderança e nem aquilo que a liderança propõe.
Então, esse é um ponto bastante interessante que nós precisamos aplicar. Ah, mas estamos na época da igreja. Claro, a igreja de Cristo é perfeita. A igreja de Cristo é constituída de pessoas de todas as raças, nações, tribos e línguas. E ela é perfeita. Mas estamos tratando aqui dessa igreja que se expressa nas comunidades locais. E as comunidades locais não são perfeitas. São constituídas de seres humanos, alguns convertidos, salvos, alcançados pela graça, e outros que são meramente crentes nominais. É tanto que a Escritura diz no Novo Testamento, quando se menciona alguns que abandonaram a fé, a Escritura diz: saíram de nós porque não eram de nós. Ou seja, simplesmente só faziam número, mas eram cristãos nominais. E infelizmente nós temos esses cristãos nominais espalhados nas diferentes igrejas, nas diferentes denominações. Eles estão presentes para fazer número e geralmente essas pessoas sempre tentam puxar o tapete, sempre tentam puxar a corda, sempre tentam criar obstáculos porque não têm fé, já que não estão irmanadas com o povo de Deus, já que não vivem em comunhão com o povo de Deus, estão ali meramente para cumprir um papel religioso e um papel de oposição. Então, é preciso que as lideranças em cada área compreendam isso e, primeiro, identifiquem a oposição, aonde ela está, como é que ela está agindo. Não é para bater de frente, não é para chocar-se com a oposição, mas é para saber quem é a oposição, aonde ela está agindo e como ela está agindo. Outro ponto para o qual eu chamo a atenção é que Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele fez uma vistoria das condições da cidade e fez uma vistoria das condições do muro. Ou seja, qual seria o tamanho, a envergadura, a dimensão da tarefa que ele tinha pela frente. E esse é um erro que eventualmente cometemos. Nós assumimos uma tarefa sem antes procurar dimensionar o tamanho, a grandeza, a profundidade, a dimensão da tarefa que nos foi dada. Por exemplo, só para ilustrar, a igreja decide enviar um casal de missionários para determinada região do mundo, eventualmente uma região difícil, onde há regimes totalitários, onde há restrições à proclamação do Evangelho. Até aí tudo bem, a igreja decide, o casal é vocacionado, mas esse casal não deve ir para o campo sem que antes conheça o campo para onde ele vai, sem que conheça pelo menos o idioma, sem que conheça a cultura, sem que conheça a oposição que ele vai enfrentar, sem que conheça as estratégias que ele terá de usar para apresentar o evangelho àquele povo, àquela nação, àquela região. Ou seja, Neemias vistoriou o campo, ele foi conhecer o seu campo de trabalho. E essa é uma lição que aprendemos e devemos pôr em prática também. Conhecer a dimensão da tarefa que o Senhor colocou em nossas mãos. Outro ponto que eu chamo a atenção e que também está no comentário, mas eu quero realçar porque é um ponto extremamente importante, é que Neemias manteve os seus planos em segredo. Há coisas que
não se conta antes do tempo. E essas mesmas coisas só devem ser contadas às pessoas certas na hora certa. Deixe-me repetir. Há coisas que não se contam antes do tempo. E essas mesmas coisas devem ser contadas na hora certa às pessoas certas. Deixe-me usar um exemplo muito rápido. Aquela mulher que o seu esposo morrera e os seus 2 filhos eram arrimo de família, mas o seu marido morrer, embora um bom crente, fiel, a Bíblia diz que ele servia na escola dos profetas e eu posso presumir que a sua morte provavelmente tenha sido uma morte repentina, porque ele não teve tempo de, digamos, cuidar das suas dívidas, então ele deixou dívidas enormes e os credores vieram para tomar os 2 filhos e com o trabalho desses 2 filhos as suas dívidas seriam pagas. A mulher procurou a pessoa certa. Ela não saiu gritando e espalhando as suas dores, os seus problemas para todos os seus vizinhos em volta, mas ela procurou a pessoa certa. Ela procurou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. E ela respondeu: tenho apenas uma pequena vasilha de azeite. O profeta Eliseu então deu a ela a estratégia: busca vasos entre os seus vizinhos, não poucos. E deu uma orientação. E é para essa orientação que eu quero chamar a sua atenção. Ponha os vasos em casa à medida que os filhos forem trazendo e feche as janelas, portas fechadas, janelas fechadas. Imagine se as pessoas começam a ver o milagre da multiplicação do azeite acontecer, o resultado que seria, o transtorno que isso poderia provocar. Então, naquele momento, era a hora de manter a boca calada, ou seja, janelas fechadas, portas fechadas, e é isso que aprendemos aqui com Neemias. Ele não foi simplesmente anunciando o que faria, como faria, quais seriam as suas estratégias, de que forma ele iria reconstruir os muros, não. Ele se manteve em silêncio. Aprendemos em Provérbios que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo para falar e tempo para ficar em silêncio. E silêncio não é ausência de vontade, silêncio não é ausência de estratégia, silêncio não é ausência de um plano, silêncio não é ausência de um propósito, mas nesse caso, silêncio é simplesmente proteger aquilo que Deus pôs em seu coração para que seja anunciado na hora certa e às pessoas certas. Vou para o próximo ponto. Neemias também evitou dialogar com os opositores. Não adianta. Os opositores, nesse caso, eles não queriam simplesmente ajudar. Eles queriam se opor e impedir que a obra se realizasse. Eles tentaram as chamadas vias diplomáticas. E qual foi a resposta de Neemias? Não poderei descer, porque estou fazendo uma grande obra. Não perca tempo com os inimigos, não perca tempo com os opositores, porque quanto mais tempo você perde com os seus inimigos, com os seus opositores, mais a obra vai andar de maneira letárgica, de maneira vagarosa, porque você está perdendo tempo com quem quer exatamente isso, com quem deseja exatamente isso. Então, não perca o seu tempo com a oposição.
Não perca o seu tempo com os que torcem contra. Não perca o seu tempo com aqueles que querem amarrar as suas mãos para que você não haja. Faça como Neemias. Evite diálogo com essa gente. Penúltimo ponto, Neemias animou o povo. É o texto áureo da nossa lição, Neemias 2:17. Então lhes disse: bem vedes a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2, verso 17, e no verso 18, ele faz uma declaração da sua dependência de Deus. Ele tinha os seus planos, ele tinha as suas estratégias, ele tinha os seus meios, ele tinha na mente tudo já desenhado, exatamente como deveria a tarefa ser empreendida, mas no verso 18, ele declara a sua dependência de Deus. Olha o que ele diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Como também as palavras do rei, ou seja, o apoio, o suporte que ele recebeu do rei, inclusive suporte financeiro, não suporte legal apenas, mas suporte financeiro, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então, se dependemos de Deus, se já temos a autorização do rei, ele mais uma vez insiste, e nessa insistência o povo responde. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, não para o mal, mas para o bem. Ou seja, um líder é capaz de unir o povo. Um líder é capaz de incentivar o povo. Um líder é capaz de motivar o povo. Um líder é capaz de animar o povo. Um líder é capaz de fazer o povo simplesmente ser uma só voz, estar num só propósito e cumprir a mesma tarefa. Esse é um verdadeiro líder. Esse é um verdadeiro líder. Portanto, recapitulando, havia oposição, como também hoje temos as oposições que nos são contrárias. Mas quais são as atitudes de Neemias que devem ser as nossas? Identificou a oposição, vistoriou o campo, manteve os seus planos em segredo, evitou diálogo com os que queriam impedir que a obra fosse realizada, animou o povo e mostrou-se dependente de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui para apresentar subsídios à lição de número 4, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Enquanto isso, você simplesmente ore por mim, para que o Senhor me guarde, me ajude a ser instrumento em suas mãos, e inscreva-se no canal, curta, deixe seu comentário e vamos juntos nessa jornada através do livro de Neemias. Até a próxima semana, se Deus quiser.